Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A gente vai ver que a média ponderada é aquela que a gente vai atribuir algum peso para certos valores. E a simples não, é só somatória de tudo dividido pela quantidade de valores que vocês tiverem. Então, vamos iniciar pela média aritmética simples? Olha só, na média aritmética simples, então como a gente faz para calculá-la? A média aritmética de um conjunto de dados ela é obtida somando todos os valores e dividindo esse valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Ela é dita simples quando todos os seus valores possuírem a mesma importância, ou seja, o mesmo peso, ou seja, não tem peso, o peso é 1, é tudo igual para cada um deles. Então veja bem, se eu tenho lá o número 3, o número 6 e o número 7, e eu quero pensar nisso daqui, ó. Qual é a média simples desses valores? Como que eu calculo a média desses valores? Eu faço 3 mais 6 mais 7 dividido por... Quantos termos eu tenho? Um termo, dois termos, três termos. Então, dividido por 3. Logo, o que eu tenho aqui? 7 mais 3, 10, mais 6, 16. Então, 16 dividido por 3. Isso daqui dá 5,33333. Então, a média desses elementos é aproximadamente 5,33, a média aritmética simples. Reparem no seguinte, esse 5,33 aqui aproximadamente, ele está entre o menor, que é o 3, e o maior, que é o 7. É óbvio, se você está calculando a média, pessoal, de um conjunto, um rol de dados, num conjunto de dados, esse valor da média tem que ser um número que está entre o menor e o maior. Se essa média aqui tivesse dado 2,7, por exemplo, significa que você errou no exercício. Por quê? Não tem nenhum valor menor do que 3, então a média não pode ser menor do que 3. A mesma coisa se esse valor da média sua aqui tivesse dado 9,8. Como que a sua média vai dar 9,8, sendo que o seu maior valor que você tem no seu rol é 7? Impossível, então não pode pensar assim. Então a média aritmética simples é você somar todos os seus valores e dividir pela quantidade de elementos que esse conjunto vai ter. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Calcule a média de idade dos amigos de Emerson. Então eu tenho 5 amigos aqui. Não são 5 amigos? Então meu conjunto aqui tem 5 elementos. Para eu calcular essa média, o que eu faço? Eu faço a soma desses valores e divido por 5. Então vamos lá, ó. Vamos somar isso daqui, ó. 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 8, 19. Vou dar 9, sobe 1. 3 com mais 1, 4. 5, 11, 14, 17. Então dá 179. Agora eu vou ter que dividir esse 179 por quanto? Pela quantidade de elementos. Quantos elementos que eu tenho? Não são 5? Então eu divido ele por 5. Aí vai dar 3, dá 15, sobram 2, desce o 9, teria que ser 5, porque dá 25, sobra 4, coloca uma vírgula, acrescenta um 0, aí olha só que bonitinho, 8, que dá exatamente 40, e não sobra nada. Logo, quem que seria a minha média aritmética simples aqui, dessas idades? Seria 35,8. Então, olha só, média aritmética simples, pessoal, é vocês fazerem isso aqui. O que pode complicar a vida de vocês são aqueles exercícios onde ele vai te dar a média, aí ele fala que um daqueles elementos dentro dessa média saiu, qual é a nova média? Ou, se um saiu, eu coloquei um outro com outro valor diferente daquele que eu tirei, quanto que vai ser essa nova média? Então, são todas as situações, problemas que nós vamos estudar nas nossas questões sobre as médias aritméticas. Mas o cálculo de média aritmética é você pensar nisso. A simples será assim. Soma todos os seus elementos e divide pela quantidade de elementos que você vai ter. Isso é feito o cálculo da média aritmética simples. Tá ok? Vamos ver então da média aritmética ponderada agora? Olha só, a média aritmética ponderada é aquela que nós vamos atribuir peso para cada um dos valores, ou seja, os valores terão um peso diferente entre eles. Bom, mas como que eu faço para calcular essa média aritmética ponderada então? Se eu tenho um conjunto de números, que eu chamei aqui de x1, x2, x3, até xn, cuja importância relativa, ou seja, o peso deles, é respectivamente P1, P2, P3 até Pn, então o cálculo dessa média é da seguinte forma. Eu pego meu primeiro elemento, multiplico pelo peso que ele tem, mais o meu segundo elemento, multiplico pelo peso que ele tem, mais o meu terceiro elemento e multiplico pelo peso que ele tem, mais até chegar no meu último elemento e multiplicar pelo meu último peso que é referente a ele.
Então, essa é a minha soma, e aí eu divido por quanto? Eu divido pela soma, não do número de elementos do conjunto, mas sim pela soma dos pesos que eu vou ter. Então, eu tenho que dividir pelo total de pesos que eu tenho deste exercício. Quer um exemplo sobre isso daí, pessoal? Olha só. Veja bem, suponha que isso daqui seja as notas de um candidato em um determinado concurso, onde contém uma prova escrita, uma prova discursiva e uma prova prática. E cada uma dessas provas tem um peso diferente. Vocês que prestam concurso já devem ter reparado isso, que em alguns certames aí, em alguns concursos que vocês prestam, o peso é diferente para cada uma delas. E como que calcula-se? Então, a nota é referente a cada um desses daí. O que você faz? Se eu falo que a prova escrita tem peso 3, a prova discursiva tem peso 2 e a prova prática tem peso 5. Como que você calcula a média da nota deste candidato nesse concurso? Você tem que fazer 8,5 vezes 3, 7,5 vezes 2 e 90 vezes 5. Eu vou começar pelo mais fácil. 90 vezes 5. 90 vezes 5 daria 450, né? É o mais fácil. 70,5 vezes 2 dá 141. Também é mais fácil. Agora, 88,5 vezes 3 dá 265,5. Como que eu somo isso daí? Vírgula embaixo de vírgula. Os que não tem vírgula, eu coloco um zero. Então, 5, 6, 6 e 4, 10, com mais 5, 15, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. Dá 856,5. Isso daí é o somatório das notas dele, com o respectivo peso. Porém, eu tenho que dividir isso daqui agora por quanto? Quanto que é o meu somatório dos pesos de cada uma dela? Então, seria 3, 2 e 5. Então, seria 5 mais 2, 7 mais 3, 10. Então, eu divido esse valor por 10. Dividir por 10, eu vou voltar uma casa para a esquerda da vírgula. Se a vírgula está aqui, eu vou voltando uma casa, ela pararia aqui. Então, seria 85,65. Então, a média da nota desse candidato foi de 85,65. Então, essa média aritmética ponderada, pessoal, é quando você atribui esse peso para cada um desses valores. Porém, você pode pensar também quando os seus dados estiverem agrupados. Suponha que seja aquele exercício de empresa lá. Aí 5 pessoas recebem um salário de R$1.000. 8 pessoas recebem um salário de R$2.000. Qual que é a média desses valores? São 5 que recebem 1.000, você não vai fazer 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? 5 vezes 1.000 e 8 vezes 2.000. A soma de tudo isso daí vai ser dividido pela quantidade de funcionários, que é o quê? Como se fosse o meu peso desse caso, que seria 5 mais 8, que seria 13. Então é isso que você tem que pensar na média aritmética ponderada, é onde você vai atribuir valores, pesos a cada um dos elementos. Quantas vezes vai aparecer aquele valorzinho, tá bom? Isso tudo já resumi em média simples e ponderada. Agora o que nos resta é fazer uma bateria de exercícios para vocês aplicarem isso em resolução de situação problema, onde envolve a média aritmética ou simples ou ponderada. Não vai estar falando para vocês se é simples ou ponderado. Pode ser que algumas questões fale se é simples ou ponderado, mas vocês vão ter que saber. Por quê? Bater o olho já dá para saber se vai ser simples ou se vai ser a ponderada, tá bom? Vamos analisar então? Primeira questão, olha só. O gráfico a seguir representa o tempo necessário em semanas para uma pessoa conseguir emprego no estado de São Paulo, de 2015 a 2018. Com base nos dados apresentados no gráfico, tem-se que a média aritmética, olha só, a média aritmética dos aumentos anuais. Então não é a média aritmética da quantidade de semanas. É isso que você já tem que ficar atento na primeira situação. Ocorridos nesse período apresentado está entre... Bom, esse daqui são o número de semanas, só que ele quer saber a média aritmética dos aumentos anuais. Então, de 2015 para 2016, quanto que aumentou? Foi de 24 para 33, isso dá 9. De 2016 para 2017, foi de 33 para 41, isso dá 8, certo? E de 41 para 47, que foi de 2017 para 2018, isso dá o quanto? Isso dá 6. Então, a média aritmética desses aumentos anuais será quem? Tem peso? Não falou nada de peso. O que eu faço então? 9 mais 8 mais 6 dividido por 3. Questãozinha até bem tranquila, tá? Digamos assim. Então, 9 mais 8
17. 17 mais 6, 23. Então dá 23 sobre 3. Dividindo 23 sobre 3, tem que ser por 7, que dá 21, sobra 2, vírgula e 1, 0. 6, que dá 18, sobra 2. E aí vai continuar. Só que ele está falando entre semanas. Então, 7,6 semanas em média está entre quantas semanas? Entre 7 e 8 semanas. Então, a resposta correta é a alternativa D, beleza? Questãozinha, ó, mais lightzinha para vocês estarem resolvendo. Agora, vamos ver uma questão número 2 que eu trouxe aqui, ó. Olha só. Em um determinado modelo de automóvel é fabricado nas versões diesel ou gasolina. Beleza. O modelo a gasolina, ele percorre, em média, 10 km por litro. Já o modelo a diesel, 15 km por litro. O preço da gasolina é de R$ 4,50 por litro. E o do diesel, de R$ 13,60 por litro. Se uma pessoa ela percorre 60 km por dia, em 30 dias, a diferença de gasto em reais entre essas duas versões é D. Isso aqui está mais para uma situação, problema que tem média no meio, do que exatamente para uma questão onde você resolve com média. Ele quer saber a diferença do gasto da pessoa que usa gasolina e da pessoa que usa diesel. Para isso, você tem que saber o quê? A média disso aqui é calculada pelo quê? 15 km com 1 litro no diesel e 10 km com 1 litro na gasolina. Bom, mas quantos quilômetros que ele percorre em 30 dias? Essa pessoa, ela percorre 60 km por dia. Então, 60 vezes 30, isso vai dar 0, 0, 6 vezes 3, 18. Então, ela percorre 1.800 quilômetros em 30 dias. O carro a gasolina, ele faz 10 km com 1 litro. Então, seria o quê? 1.800 dividido por 10. Isso na gasolina. E no diesel, ele faz quanto em média? Na média do diesel, é de 15 km por litro. Então, seria o quê? 1.800 km dividido por 15. O que eu estou fazendo aqui? Se eu dividir 1.800 por 10, eu vou encontrar quantos litros de gasolina que ele vai utilizar. Se eu dividir 1.800 por 15, eu vou encontrar quantos litros de diesel ele vai utilizar. Então, 1.800 dividido por 10, corta-se o zero, dá 180. 1.800 dividido por 15 seria igual a quanto? Seria 1.800 dividido por 15. Uma vez, sobra 3, né? Abaixo o zero. 2, dá 0, 0, 0. Então, dá 120. Então, ele utiliza 180 litros de gasolina contra 120 litros de diesel. Ele falou que a gasolina custa 4,50, 4,5. Então, eu multiplico o 180 por 4,5. Se eu multiplicar o 180 por 4,5, eu vou encontrar R$ 810. Agora, se eu multiplicar os litros de diesel, que é 120, pelo preço do diesel, que está R$ 3,60, isso vai dar quanto? Se eu fizer 120 vezes 3,60, vai dar 432. Portanto, se eu tenho 432 e 810 reais de gasolina, quanto que é a diferença entre esses valores? É só eu fazer 810 menos 432. Empresta. 10 menos 2, 8. 10 menos 3, 7. 7 menos 4, 3. 378. Logo, a diferença de gasto aí é de R$ 378. Pessoal, esta questãozinha aqui, basicamente, não era pensar na média, no cálculo da média, porque ele já te dava a média que o carro percorria. A gasolina, 10 km por litro. No diesel, 15 km por litro. Ele já te dava a média. Então, você tinha que basear-se nisso daí, para estar resolvendo com a outra situação, conforme eu fui fazendo passo a passo aqui para vocês, tá bom? Agora, vamos ver uma outra questãozinha que é um pouquinho diferente de média. Olha só, diferente dessa questão anterior. É isso que eu queria chegar para vocês. Olha só. Em uma pequena empresa, a média salarial dos 12 funcionários era de R$ 2.400. Lúcio Mauro, que ganhava R$ 3.000, ó, salário bom, se aposentou para ocupar a sua vaga foi contratado Felipe, com um salário de R$ 1.800. É basicamente o que ocorre no Brasil, né? Bom, assinale a opção, mas não é meu foco ficar comentando isso daí. Então, olha só. Assinale a opção que indica a nova média salarial dos 12 funcionários dessa empresa. Veja bem,
que aconteceu nessa empresa? Essa empresa, ela tem 12 funcionários, um deles é o Lúcio Mauro. Com o Lúcio Mauro, eu tenho 12 funcionários. Com o Lúcio Mauro, a média salarial é de R$ 2.400. Ou seja, como que eu calculo a média salarial? Eu somo os 12 salários e divido por 12. Isso dá 2.400, ok? Mas isso com o Lúcio Mauro. Ou seja, a soma dos 12 salários, então é isso que vocês sempre deverão encontrar. Sempre pegarão esse cara que está dividindo e passarão para cá, multiplicando. Então, os 12 salários, entre um deles é o Lúcio Mauro, ele dá 2.400 vezes 12. Então, você vai fazer, ó, aqui para 125, né, pessoal? Mas eu vou escrever esse S diferente. Então, são 12 salários. Os 12 salários dá 2.400 vezes 12. Isso daqui, 2.400 vezes 12, dá 28.800. Sendo assim, vocês concordam comigo que com o salário total desses 12 dá 28.800? Então, você concorda comigo que eu tenho 11 salários, mais o do Lúcio Mauro aqui? 11 salários mais o do Lúcio Mauro não dá 28.800? Então, se o Lúcio Mauro se aposentar, se ele se aposentar, gente, quanto que vai ficar a soma desses salários? Eu vou ter 11 salários com um valor de 28.800 menos o valor que o Lúcio Mauro ganhava, que era 3.000. Então, você concorda comigo que esses 11 salários, ele tem um valor de 25.800? Então, esses 11 salários terão 25.800 reais de soma. Somado esses 11 salários, teria isso daí. Só que, para o lugar do Lúcio Mauro, foi contratado o Felipe. E o Felipe, ele ganha 1.800 reais. Então, se eu pegar esses 11 salários, mais o salário do Felipe, vai dar quanto? 25.800 mais 1.800, que é o salário do Felipe. Então, esses 12 novos salários terão quanto de soma? Terão o quê? 25.800 mais 1.800 daria 0. 0, 8 mais 8, 16. Sobe 1. 5 mais 1, 6 mais 1, 7. 2. Então dá 27.600. Então, se eu somar esses 12 novos salários, dá 27.600. Para encontrar essa nova média agora, por quanto que eu tenho que dividir a soma? Pelo total de elementos. Não são 12 salários novamente? Se são 12 salários novamente e essa soma deu 27.600, a média vai ser 27.600 dividido por 12. Isso aqui vai dar 2, que dá 24, sobra 3, abaixo 6, dá 3, que dá 36, então não resta nada. Sobrou 1, 2 zeros. 1, 2 zeros. Então, a média agora de salários foi para R$ 2.300. É o que eu tenho na alternativa B. Repare que nessa questãozinha aqui, pessoal, vocês vão resolver assim, ó. Vocês pegam os 12 salários que vocês tinham antigamente e tiram o valor do salário do Lúcio Mauro, porque foi o que nós fizemos. Nós tiramos os 3.000 que era referente ao Lúcio Mauro. Mas eu tinha que saber quanto que era a minha soma dos salários. Se eu tenho 12 funcionários e de média é 2.400, a soma desses 12 funcionários daria o quê? 12 vezes 2.400. É sempre assim que você acha a soma dos salários. Então, depois que eu fiz essa soma, o que eu fiz? Eu retirei o valor do salário do Lúcio Mauro, que era de R$3.000. Se a soma era 28.800, eu retirei, porque eu tenho que retirar o Lúcio Mauro para acrescentar o valor do Felipe. Foi o que eu fiz. Então, eu retirei o Lúcio Mauro e acrescentei o Felipe. E aí, eu realizei novamente a divisão por 12, porque eu voltei a ter 12 funcionários nessa empresa. E aí, eu encontrei a média salarial agora, só que com R$ 2.300. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Olha só. Questão número 4. A média dos salários de 500 funcionários de uma empresa é igual a R$ 2.800. Para 12% dos funcionários homens, foi dado a cada um aumento de R$ 200. E a soma dos aumentos dados para as mulheres foi de R$ 8.500. De maneira que a média do salário dos 500 funcionários passou a ser de R$ 2.831,40. Cara,
Primeiro passo. Esse exercício é bem complexo. Olha só, o que ele pede para vocês? O número de mulheres nessa empresa. Ele não deu nada de informação sobre isso. Ele só falou que a média dos 500 era 2.800 e depois de ter dado essa quantidade de aumento aí para 12% dos homens e o restante, aí a soma dos aumentos para as mulheres foi de 8.500, depois que ele falou tudo isso daí, ele nos disse o seguinte, ele falou que a nova média passou a ser de 2.831,40. Cara, para eu resolver esse exercício, eu tenho que saber quanto que é a soma dos 500 funcionários antes do aumento e quanto que é a soma dos 500 funcionários depois do aumento. Para isso, o que eu faço? Antes do aumento e depois do aumento. Tenho que saber, então, antes e depois. Cara, vamos pensar no seguinte. Antes, não era de 2.800? Depois, passou a ser de quanto? 2.831,40. Quanto que teve de aumento realmente, então, na média? Nessa média, na nossa média aqui, o aumento foi de R$ 31,40, o quê? Na média. Não sei quanto foi para os homens e não sei quanto foi para as mulheres. Mas eu sei que o aumento foi de R$ 31,40. Quantos funcionários tem, então? Para eu achar o somatório de tudo. O somatório de tudo é o quê? É a soma de todos os salários. Para a soma de todos os salários, tem que pensar que eram 500 funcionários. Se na média aumentou 31,40, significa que é 500 vezes esses R$ 31,40. Se eu fizer 500 vezes R$ 31,40, dá 15.700 reais de aumento para quem? Para todos os funcionários. Então, todos os funcionários tiveram o quê? R$ 15.700 de aumento. Mas ele me falou quanto que as mulheres tiveram de aumento em reais. Olha só, não foi dado para porcentagem de mulheres. Todas as mulheres tiveram um aumento de R$ 8.500 no seu total. Então, vamos pensar, quanto que sobrou de aumento para os homens? Para os homens, o aumento para os homens foi do quê? Foi de 15.700 menos 8.500. Isso dá 7.200. Então, os homens, mas foram todos os homens? Calma lá, não são todos os homens. Os homens tiveram um aumento de R$ 7.200. Bom, se os homens tiveram um aumento de R$ 7.200, vamos pensar no seguinte. Todos os homens tiveram aumento? Não. Olha só, cada homem teve um aumento, 12% dos homens tiveram um aumento cada um de R$ 200. Se cada homem teve um aumento de R$ 200, o que acontece? Como que eu vou calcular isso daqui? Para eu saber a quantidade de homens, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer 200, que é o total de aumento, vezes o aumento, vezes o número de homens. O aumento vezes o número de homens tem que dar quanto? 7.200. Mas quanto que é o número de homens? Eu não sei. Eu sei que 12% deles receberam o aumento. Mas 12% a gente trabalha com 0,12. Então 0,12 dos homens tiveram aumento. Então 0,12 dos homens tiveram aumento. Quanto que dá agora 200 vezes 0,12 para eu resolver como se fosse uma equação aqui? Isso aqui, 200 vezes 0,12 dá 24. Então 24H é igual a 7.200. É como se eu transformasse aqui em uma equação. Então o meu H seria quem então? 7.200 dividido por 24. Se eu dividir o número de homens, que é 7.200, por 24, eu vou encontrar 300. Isso significa que esses 300 homens tiveram aumento? Não. 0,12H tiveram aumento. Esses 300 aqui não são os que tiveram o aumento. Esses 300 é o total de homens, porque é H, não é 0,12H. Então, se 300 homens tiveram aumento, não, são 300 homens no total de funcionários, quantas mulheres seriam? Geral seria 500. Se são 300 para homens, para mulheres sobram 200. Então, são quantas mulheres nesse local de trabalho? O número de mulheres nesse local de trabalho será 200. Alternativa D, tá bom? Próxima questão.
Olha só, a média dos salários dos funcionários de uma empresa é de R$ 1.700. Se a metade desses funcionários receberem um aumento de R$ 300 e 12 funcionários receberem um aumento de R$ 170, a média salarial de todos os funcionários passará a ser de R$ 1.870. Sendo assim, o número de funcionários que ele vai ter será o quê? O número de funcionários dessa empresa será... Eu não sei quem que é o número de funcionários. Então, o meu número de funcionários eu vou chamar de F. Esse é o quê? O meu total de funcionários. Ou seja, não, vamos chamar o seguinte, esse F vai ser o quê? A soma do salário dos funcionários. N eu vou chamar de número de funcionários. Se eu pegar a soma do total de funcionários e dividir por N, isso tem que dar o quê? A média salarial, não é? Ou seja, se eu somar todos os salários e dividir pelo número de salários, eu tenho a média, que é de 1.700. Então, esse total de funcionários aqui, a soma desses salários de funcionários, dá 1.700 vezes o número de funcionários. E isso a gente encontra o quê? A soma dos salários desses carinhas aí. Só que ele fala uma seguinte situação para nós. Ele falou que aconteceu o seguinte. Depois teve um aumento aí, ele falou uma quantidade de funcionários recebeu uma parte, a outra quantidade de funcionários receberam uma outra parte, e a nova média salarial passou a ser de 1.870. Isso aqui é antes do aumento. Para depois do aumento, o que vai acontecer? O número de funcionários, aqui ó, o novo total de soma de salários dos funcionários, vai ser de quanto? De 1.870 vezes quem? Vezes o número de funcionários. Beleza, mas quem que é essa nova soma aqui ó, dos funcionários? Quem que vai ser essa nova soma aqui? Como que eu vou realizar tudo isso daí? Gente, para eu descobrir isso daqui, ó, essa nova soma desses funcionários aqui, eu vou pensar na seguinte situação. Eu vou ter o quê? Nenhum salário diminuiu, nenhum empregado saiu, não aconteceu nada. Então, eu continuo tendo esse valorzinho que eu tinha aqui, que é a soma total dos meus funcionários anteriores. Essa soma dos meus funcionários anteriores, o que vai acontecer? Eu vou somar com o quê? Ele falou o seguinte, qual que foi a primeira situação? Metade dos funcionários receberam um aumento de 300. Poxa, quem são metade dos funcionários? Quantos funcionários tem nessa empresa? Eu não sei, mas eu chamei o total de funcionários de N. Se eu estou falando de metade dos funcionários, então eu tenho N sobre 2. Então metade dos funcionários receberam um aumento de 300. Muito bem. Daí ele fala o seguinte, depois que ele falou que metade dos funcionários tiveram um aumento de R$300, ele falou que apenas 12 funcionários receberam um aumento de 170. Então, mais 12 funcionários receberam um aumento de 170. E aí gerou o quê? Uma nova média, que era de 1.870. Só que 1.870 está vezes N. Então, vai dar 1.870 vezes N. Como que vai continuar aqui agora, então? Olha, deixa eu apagar isso aqui para continuar como se fosse um tabelado em equação, isso daqui. O meu SF aqui, ó, que é a soma dos meus funcionários, daria o quê? Mais... Aqui eu posso simplificar, dá 150N, mais 12 vezes 170 daria 2040. 12 vezes 170, 2040. Bom, se daria 2040, isso tudo seria igual a 1870N. Eu vou isolar esse cara aqui para ficar sozinho aqui. Então esse SF seria igual a quem? Que é do novo ali, ó. Tá bom? Que é o quê? Eu tinha uma nova folha salarial, que era o quê? A antiga, mais todos esses aumentos. Agora seria o quê? 1870N menos 150N menos 2040. 1870, eu vou simplificar isso daqui. Isso aqui dá 1720. Então dá 1720N menos 2040. Só que olha só. Anteriormente, eu não tinha que a soma dos meus salários não era 1.700N. Agora, a minha soma aqui, ó, está sendo de quanto? Não está sendo de 1.720N menos 2040. Como que eu resolvo essa questão?
Deixa eu apagar isso aqui, ó. Como que eu resolvo essa questão? Esse meu SF aqui, que é soma dos funcionários, o salário dos funcionários, não é igual a esse daqui? Então, cara, eu vou substituir. Como? No lugar do SF, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui. Então, isso daqui eu substituo nesse. Então, eu tenho aqui 1.720 N, que é o número de funcionários, menos 2040 é igual a 1.700 N. Como que eu resolvo essa equação? Letra para um lado e número para o outro. Fazendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1.720 N menos 1.700N é igual a 2.040. Isso daria 20N, é igual a 2.040. Para descobrir o valor de N, pessoal, o que eu vou fazer agora? Passo o 20 para o outro lado, mas ele vai dividindo. Então, N seria igual a 2.040 dividido por 20. Isso daria 102. Logo, o número de funcionários desta empresa será de 102 funcionários. Olha só, pessoal, questãozinha bem complicada, bem a situação, problema que envolvia várias situações. Então, você teria que saber o conceito de diversas situações aqui. Você teria que saber que, poxa, tudo que ele falar de média, pessoal, de uma coisa que aumentou a média para outra, você vai ter que colocar na sua cabeça desde já. Que transforma para soma. Como você faz isso? O que está dividindo? Por quê? Como que é calcular a média? Não é a soma do total dividido pelo número desses elementos? Pega esse número desses elementos que está dividido embaixo e você joga por outro lado. Foi tudo que eu fiz. Eu peguei tudo e joguei para o outro lado. Mas como não tinha o valor de nada, eu chamei de letras. Aí eu fiz duas situações. Uma para antes do aumento e uma para depois do aumento. E aí o que eu fiz depois? Juntei as duas e resolvi e encontrei o meu 102, que era o número de funcionários. Bem complexo, né? Mas vamos ver a próxima questãozinha? Olha só. Uma pessoa tem o propósito de efetuar mensalmente aportes em um investimento iniciando em janeiro de 2020 e terminando em abril do mesmo ano. Para tanto, pensem a partir do aporte de fevereiro, investir sempre um capital maior em 1/10. 1/10, pessoal, é 10%, tá? Em relação ao capital investido no mês anterior. Supondo que o primeiro aporte seja de 2.000, a média aritmética simples de todos esses aportes mensais que essa pessoa terá investido será igual a... Vamos pensar na minha situação. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e acabou, porque ela vai investir só até abril, beleza? Então ela vai de janeiro até abril. Em janeiro ela vai investir 2.000. Depois, em fevereiro, ela vai investir 10% a mais. Poxa, quanto que é 10% de 2.000? 200. Em fevereiro, ela vai ter, então, 2.200. Em março, aumenta 10% desse valor. 10% de 2.200 é 220. Então, 220 mais 2.200, 2.420. Em abril, 10% a mais. 10% a mais seria 242. Então, seria 2.400 mais 242. Dá 2.662. Pronto. Ou tenho janeiro, tenho fevereiro, tenho março e tenho abril. Ele não quer saber a média disso daí? Então, eu somo tudo isso daqui. Eu somo tudo isso e divido por quanto? Pela quantidade. Quanto que é a minha quantidade? 4. Então, eu tenho que fazer o quê? 2.000 mais 2.200 mais 2.400 mais 2.662. Somando tudo isso, a gente vai encontrar 9.282. Então, 9.282 dividido por 4. 9.282 dividido por 4 dá 2.350,40. Opa, 2.320,40. 2.320,40. Vai 20 ali. Então a alternativa correta é a alternativa B. Olha só, essa questãozinha aqui ela já foi mais leve, mais tranquila em relação ao anterior. Por quê? Porque você tinha que pensar que ia aumentar 10%. 1/10, pessoal. Se você não sabe quanto que é 1/10, que era 10%, você acha o quê? 2.000 vezes 1 sobre 10. Vai chegar em 200 da mesma forma. Mas 10% é só voltar uma casa da vírgula. Então 2.000 volta uma casa, dá 200. 2.200 volta uma casa, 220.
2.420, volta uma casa? 242. Então é assim que eu penso em 10%, eu sempre volto uma, por isso que eu já fui fazendo direto para vocês. E para calcular a média desses valores foi o quê? Somei tudo e dividi pela quantidade de termos. Ótimo, maravilhoso. Vamos para a próxima então? Olha só, os matemáticos definem diferentes tipos de médias entre dois números positivos. E para cada aplicação, eles escolhem qual o tipo mais adequado a ser utilizado. A média harmônica, H entre os números positivos, A e B, por exemplo, ela é definida como o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Ou seja, é dada desta forma aqui. A média aritmética dos números 5 e 20, ele supera a média harmônica desses mesmos números em... Cara, ele não pediu média harmônica para você, mas ele te deu a fórmula da média harmônica. Ele só está pedindo você trabalhar a média aritmética, ele não te deu. Então a única coisa que você tem que saber aqui é a média aritmética. Mas pelo amor, hein? A média aritmética de quem? De 5 e de 20. Fora isso, gente, é saber fazer continha, tá? Então olha só, a média aritmética de 5 e 20 seria quem? 5 mais 20 dividido por 2. Isso aqui dá 25 dividido por 2, que dá 12,5. Guarda esse valor, 12,5. Essa é a média aritmética simples. Por que eu vou guardar esse valor? Porque agora eu tenho que fazer a média harmônica. Como que eu faço isso? Jogando nessa fórmula aqui, ó. H vai ser igual a 1 sobre 1 sobre 5 mais 1 sobre 20 dividido por 2. Como que eu resolvo essa bagaceira aí? Primeiro passo é eu saber quanto que dá a soma dessa fração. De 1/5 mais 1/20, 1/20. Como que eu faço isso? MMC, entre 5 e 20 por 2. 10 e 5 por 2, 5 e 5 por 5, 1 e 1. Então, o MMC aqui seria 10 vezes 2, 20. Então, o MMC é 20. E agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 20, 1. 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui dá 5 sobre 20. Se dá 5 sobre 20, o que você tem que pensar agora? Poxa, 5 sobre 20 eu posso simplificar. Por quanto? Divide isso aqui por 5. Daria 1 sobre 4. Muito bem. Então, quem que seria esse daqui? Seria 1 sobre 1/4 dividido ainda por 2. Então, tem que fazer 1/4 dividido por 2. Cara, se eu tenho 1/4 dividido por 2, como que eu realizo essa conta? Deixa eu apagar esse daqui para mostrar para vocês. É uma divisão de fração, ó. 1/4 dividido por 2. O 2 não tem ninguém no denominador. Então, é como se tivesse escondido aqui quem? O 1. Então, eu copio o primeiro e multiplico pelo segundo invertido, que seria 1 sobre 2. Logo, isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, dá 1/8. Então, eu tenho aqui, ó, 1 dividido por 1/8. E como que eu realizo novamente essa divisão aqui? Copio o primeiro e multiplico pelo segundo invertido, que é 8 sobre 1. Quanto que dá isso? 8. Então, a minha média harmônica deu 8. E a minha média simples deu 12,5. Quanto que é a diferença entre essas duas? 8 para 12,5, 4,5. Alternativa C. Pessoal, nessa questãozinha aqui, ó, observe o seguinte. Vocês não tinham, por exemplo, no edital de vocês, a média harmônica. Mas pode ser que ele cobre assim, por quê? Não é necessário você conhecer sobre média harmônica. Ele te deu a fórmula para você usar. Então, se ele te deu a fórmula para você usar, você pode aplicar ela sem nenhum preconceito, nenhum preconceito, tá? Preconceito que eu digo assim, aqui no seguinte caso. Você não precisava de informação existencial anterior para saber a média harmônica. Não, é só aplicar. Só aplicar e ele deu como você ia aplicar. Então, é isso que vocês têm que ficar atentos, tá bom? Vamos ver a próxima questãozinha? Olha só. A média de 10 números diferentes é 8. A média dos 4 menores desses números é 5. Então, a média dos 6 maiores daqueles 10 números iniciais seria... Bom, cara, eu não sei. Eu sei que se eu pegar meus 10 números dividido por 10, se eu somar meus 10 números e dividir por 10, essa média dá 8. Logo, a soma dos meus números ele é igual a 8 vezes 10. Então, que dá 80. Mas quem que é essa soma? Eu não posso pegar os 4 menores mais os 6 maiores. Isso não vai dar 80? Sim, isso vai dar 80. E ele falou que a média dos 4 menores é 5. Então,
ou pego os 4 menores somados, divido por 4, dá 5, não dá? Então, quanto que dá só a soma dos 4 menores? Só a soma, chama só de S aqui, ó, a soma dos menores. Ela vai ser quanto? Pega esse 4 e traz para cá. Isso dá 20. Então, a soma dos menores dá 20, não dá? Então, a soma disso daqui não dá 20? Beleza. Então, 20 mais a soma dos maiores não dá 80? Poxa, então quanto que dá a soma dos maiores? A soma dos maiores vai dar o quê? 80 menos 20, que dá 60. Só que a soma dos maiores, se a soma dos maiores dá 60, cara, quanto que é a média disso? Quantos elementos tem nesses maiores? Nesses maiores não tem 6 elementos? Então, para descobrir a média desses 6 elementos, o que eu faço? Apenas 60 dividido por 6, que dá 10. Então, 60 dividido por 6 dá 10. Muito bem. Então, o que ele pediu? Ele não pediu a soma. Perdão, a média desses 6 maiores. Poxa, a média desses 6 maiores é 10, alternativa C. Questão número 9. Uma pequena empresa, ela tem 10 funcionários. Ó, questãozinha. A média salarial dos 6 funcionários com menores salários é 2.600. E a média salarial dos 4 funcionários com maiores salários é 4.200. A média salarial desses 10 funcionários dessa empresa é... Como que eu faço a média salarial dos 10 funcionários? Eu somo funcionário 1 mais... Vou chamar de F1. F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F9 mais F10 e divido isso por 10, não é? Ele fala o seguinte, a média dos 6 menores, gente, é o F1 mais o F2 mais o F3 mais o F4 mais o F5 mais o F6. Dividido por 6 é igual a quanto? 2.600. Portanto, quanto que dá só a soma desses 6 funcionários? A soma desses 6 funcionários, ele é o quê? 2.600 vezes 6. Isso dá 0, 0. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Então, a soma desses 6 funcionários dá 15.600. Então, se eu pegasse aqui, gente, ó, os 6 menores daria um valor de 15.600. Agora eu faço a mesma coisa para descobrir quem? Dos 4 maiores. Quem seriam os 4 maiores? A média dos 4 maiores não seria de 4.200? Então, o funcionário 7 mais o funcionário 8 mais o funcionário 9 mais o funcionário 10. Como são 4 elementos, eu divido por 4. É igual a 4.200. Então, a soma dos 4 maiores é dada por... Pega esse 4 e jogo para cá. Dá 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Então, a soma desses 4 maiores dá 16.800, correto? Então, quanto que dá a soma dos 10? A soma dos 10 não é 15.600 mais 16.800? Por quê? Porque aqui estão os 6 menores. E aqui está a soma dos 4 maiores. Então, se eu somar tudo isso daqui, eu vou dividir por 10. Tá bom? Se eu vou dividir por 10, então eu tenho que realizar primeiramente essa soma. Essa soma aí vai dar 32.400. 32.400. Dividido por 10, corto 0 com 0, 3.240. Se é 3.240, qual que é a alternativa correta disso daqui? A alternativa E. Ok? Pessoal, então, olha só, essas questões foram as questõezinhas sobre a média aritmética. Preste atenção que tem muito macetezinho para se resolver nesses casos, quando ele te dá a soma, quando ele te dá já a média, aí você tem que transformar em uma soma, que é passar dividindo, que está do outro lado multiplicando. Então é tudo macetezinho que você tem que ficar atento, beleza? Até a próxima aula. Grande abraço.